Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos capítulos mais, dramáticos e reveladores da Bíblia. João, capítulo 6. Um capítulo fascinante, com uma virada de roteiro impressionante, né? Exatamente. A nossa missão aqui é entender esse contraste. A história começa, no auge da popularidade, com um milagre espetacular. A alimentação de uma multidão inteira. Isso. E termina com um êxodo em massa, onde a maioria dos seguidores simplesmente, vira as costas e vai embora. Porque acharam o ensinamento radical demais. É uma mudança de 180 graus em pouquíssimo tempo. Perfeito. E para guiar nossa análise, a gente está usando as notas e os comentários de duas bíblias de estudo muito boas, a Holman e a Nova Almeida Atualizada. Fontes excelentes para a gente aprofundar. Então vamos lá. O cenário é a margem do Mar da Galileia, que também era chamado de Tiberíades. Uma multidão enorme está seguindo Jesus, atraída pelos milagres. Pelos sinais de cura, né? E tem um detalhe de tempo que o autor João faz questão de colocar. A Páscoa. Ele diz que a Páscoa estava próxima. E essa é a segunda de 3 Páscoas que João menciona. Isso coloca a gente bem no meio do ministério de Jesus. A estrutura do capítulo é, genial. É uma sequência de eventos que vai escalando, sabe? A gente vai seguir essa ordem, né? Para entender como a percepção da multidão muda tão drasticamente. Então, vamos começar com o evento que iniciou tudo, a multiplicação dos pães e peixes. Jesus sobe num monte, vê aquela multidão vindo e faz uma pergunta para Filipe. Uma pergunta que soa quase como uma provocação, né? Totalmente. Ele fala: onde é que a gente vai comprar pão para essa gente toda comer? Exato. E o texto faz questão de dizer que a pergunta era para o testar, porque Jesus mesmo já sabia o que ia fazer. Ou seja, ele não queria uma solução. Não. Ele queria expor a impossibilidade da situação do ponto de vista humano. Queria que eles sentissem o peso do problema. E a resposta do Filipe mostra que ele sentiu. Ele faz uma conta rápida e diz: 200 denários não bastariam nem para dar um pedacinho para cada um. E só para a gente ter uma dimensão, 200 denários, segundo os comentários, era o equivalente a uns 8 meses de salário de um trabalhador da época. 8 meses de salário. Nossa, isso muda tudo. Ele estava dizendo isso é impossível em qualquer escala. Totalmente impossível. E aí vem André com uma solução que parece piada. Olha, tem um menino aqui com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E as notas de estudo apontam um detalhe importante aqui. A cevada era o pão dos mais pobres. Exatamente. É o contraste perfeito. A maior necessidade imaginável e o recurso mais humilde possível. É nesse cenário que o milagre acontece. Jesus manda todo mundo sentar, pega aqueles pães, agradece a Deus e começa a distribuir. E todos comem. Todos comem, até ficarem satisfeitos, e os números são absurdos. O texto fala em 5.000 homens. E ainda frisa, sem contar mulheres e crianças. Ou seja, a gente pode estar falando de 10, 15 mil pessoas facilmente. Imagina a cena. E depois de todo mundo satisfeito, Jesus pede para recolherem o que sobrou. E eles enchem 12 cestos. 12! E o número 12 dificilmente é um acaso, né? Ele ecoa as 12 tribos de Israel. A mensagem é que a provisão de Deus, através de Jesus, é super abundante. Ele não só mata a fome, ele faz isso com uma generosidade que desafia a lógica. E a reação da multidão a isso que vira a chave da história. É aí que o conflito começa. Eles olham aquilo tudo e declaram: este é, com certeza, o profeta que devia vir ao mundo. E a empolgação é tanta que eles decidem ali na hora pegá-lo à força para fazer dele um rei. Essa reação é o reflexo da expectativa da época. Eles queriam um Messias político, um novo Moisés que os libertasse de Roma e, de quebra, enchesse o estômago deles. Eles viram um milagre e pensaram: é ele, o rei que vai nos dar pão e poder. E a resposta de Jesus é fugir. Ele foge sozinho para o monte. É a forma dele dizer: eu não sou esse tipo de rei. Então ele foge da própria popularidade que ele gerou. Enquanto ele está sozinho, os discípulos devem ter ficado bem confusos, né? Com certeza. Eles entram num barco para cruzar o mar, provavelmente seguindo instruções dele, e aí a situação piora.
Cai a noite, vem um vento forte. O mar fica agitado, eles já estão remando há horas no escuro a quilômetros da margem. Cenário de pesadelo mesmo. E no meio desse caos, eles veem uma figura vindo na direção deles, caminhando sobre as ondas. A primeira reação, claro, é pavor. Eles gritam de medo, imagina. Mas aí a figura fala: "Sou eu, não temais." Era Jesus. Eles o recebem no barco e imediatamente chegam ao destino. E essa frase, "sou eu", é muito poderosa. No grego original é ego eimi, e no Evangelho de João essa expressão é carregada de divindade. Espera, como assim? Não é só ele se identificando? Não só isso. É a mesma expressão usada na tradução grega do Antigo Testamento quando Deus se revela a Moisés na sarça ardente. Uau! Então ele não estava só dizendo, calma, sou eu, Jesus. Era uma autorrevelação. Exatamente. Em meio ao caos da natureza, sobre a qual ele mostra domínio, ele se revela aos mais próximos com a linguagem de Deus. Foi uma lição particular e profunda sobre quem ele realmente era. Certo. Então o cenário está montado. De um lado, uma multidão que quer um rei político. Do outro, discípulos que acabaram de ver um sinal de poder divino. No dia seguinte, a história continua. A multidão procura Jesus por toda parte e finalmente encontra ele em Cafarnaum. E a primeira coisa que Jesus faz não é um sermão de boas-vindas, é uma confrontação direta. Ele diz: "Vocês estão me procurando não porque entenderam os sinais, mas porque comeram pão e ficaram com a barriga cheia." Essa fala dele é o centro de tudo. Qual a diferença entre ver um milagre e entender um sinal? Eles viram a comida se multiplicar, mas não entenderam o que aquilo apontava. Eles ficaram presos no benefício material. Isso, no pão que perece. E Jesus os desafia a buscar a comida que permanece para a vida eterna. A resposta deles é inacreditável. Eles praticamente dizem: "Ah, é? Então nos dê um sinal para a gente acreditar. O que você faz?" E eles mesmos sugerem o que querem. "Nossos antepassados comeram o maná no deserto." É um pedido de bis, na cara dura. "Nos alimente de novo e talvez a gente acredite." É uma mentalidade puramente transacional. Totalmente. Faça um milagre, nos dê o benefício e a gente dá a nossa fé. Eles ainda não saíram desse nível material. E Jesus usa essa deixa para elevar o discurso. Primeiro ele corrige a história deles. Não foi Moisés quem deu o pão do céu, foi o meu pai. E ele agora está oferecendo o verdadeiro pão do céu. E quando eles, ainda sem entender, pedem, Senhor, então nos dê sempre desse pão, Jesus solta a bomba. Eu sou o pão da vida. Essa é a primeira grande declaração, eu sou. E ele se coloca diretamente acima de Moisés, o maior herói deles. Ele está dizendo, o maná foi temporário, para a vida física. Eu sou a provisão definitiva para a vida eterna. E a reação a isso é imediata. As pessoas começam a reclamar, a murmuração começa aí. O argumento deles é muito pé no chão, sabe? Ué, esse cara não é o Jesus, filho do José? A gente conhece o pai e a mãe dele? Como ele ousa dizer que desceu do céu? A familiaridade que eles tinham com a vida comum dele virou o maior obstáculo para a fé. Exato. Eles não conseguem conciliar o carpinteiro que viram crescer com alguém que se diz divino. E Jesus não recua. Pelo contrário, ele dobra a aposta. E como? Ele continua, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E aí ele joga a frase que chocou todo mundo. E o pão que eu vou dar é a minha carne pela vida do mundo. A confusão deve ter sido geral. E ele ainda vai além. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não tem vida em vocês mesmos. Essa linguagem é tão gráfica, tão visceral. Para os ouvintes judeus, aquilo era um absurdo. As notas de estudo ressaltam que a interpretação foi literal. Soou como canibalismo. Exatamente. Algo que a lei de Moisés proibia. Mas, claro, o sentido era outro. Então, o que ele queria dizer com comer minha carne e beber meu sangue? É uma metáfora. Uma metáfora para uma apropriação completa e pessoal do sacrifício dele, pela fé. Comer e beber, nesse contexto, é internalizar, sabe? É receber para si mesmo os benefícios da morte dele na cruz. Uma união total com ele, então. Isso, é aceitar que a vida que ele entregaria seria a única fonte de vida eterna. Não era um ato físico, era um ato de fé. O resultado desse discurso foi uma divisão brutal.
Não foi só a multidão que se ofendeu. Muitos dos seus próprios discípulos disseram: "Que palavra dura, quem consegue ouvir isso?" E a consequência é direta. O texto diz que, a partir dali, muitos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Eles foram embora. Eles abandonaram o barco. E é importante analisar o porquê. Não foi por falta de provas, né? Eram as mesmas pessoas que viram o milagre um dia antes. Então o problema era o ensinamento. Era a exigência. A dureza não era intelectual, era a exigência de uma entrega total na pessoa dele e no seu futuro sacrifício. E eles não estavam dispostos a isso. E nesse momento de abandono em massa, Jesus se vira para os 12, o grupo mais próximo, e faz a pergunta mais vulnerável de todo o capítulo. E vocês também querem ir embora? É um momento de definição total. A pressão do grupo, a opinião pública, tudo contra eles. Ficar ali significava abraçar o discurso duro que todo mundo rejeitou. A pergunta força eles a decidirem em quem a fé deles estava firmada. E aí vem a resposta de Simão Pedro, uma das declarações de fé mais poderosas da Bíblia. Ele diz: Senhor, para quem a gente vai? Só tu tens as palavras da vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Essa confissão de Pedro é o grande ponto de virada. Ele basicamente diz: a gente pode não entender tudo, isso é estranho, é difícil, mas a gente sabe que não existe outra opção. Fora de você, não há vida. É uma declaração de dependência total. É um momento de lealdade incrível. Mas o capítulo não termina nessa nota alta, né? Não mesmo. Logo depois da confissão, Jesus joga um balde de água fria. Ele reconhece a fé deles, mas imediatamente aponta para a traição que viria de dentro. Ele diz: não fui eu que escolhi vocês, os 12. No entanto, um de vocês é um diabo. E o texto esclarece que ele falava de Judas Iscariotes. É um realismo impressionante. Mostra que mesmo no núcleo mais íntimo, a fé genuína de Pedro e a traição de Judas conviviam lado a lado. A escolha de ficar não era uma garantia de final feliz para todos. É um lembrete de que a fé é uma jornada pessoal. E jornada. Este capítulo nos leva do pico da aclamação, com um milagre que atrai milhares, a um vale de abandono, onde um discurso difícil filtrou todo mundo. Fica claro que seguir Jesus, na visão de João, não era sobre buscar benefícios. Mas sobre crer em quem ele é, custe o que custar. Isso. Então, para fechar, fica aqui um pensamento final para a gente refletir. O capítulo 6 nos mostra um espectro de reações, né? A multidão que busca o sinal pelo benefício, os discípulos que desistem quando o caminho fica exigente, e o pequeno grupo que fica, apesar das dúvidas. Isso nos deixa com uma pergunta: de que forma a nossa motivação inicial para buscar algo maior, seja por curiosidade, necessidade ou fé, acaba definindo a nossa capacidade de seguir em frente, quando a jornada se mostra radicalmente diferente do que a gente esperava?